Ketov, Haverim, Hakol, Besede, como vocês vão? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quinta parte da nossa Parashá Shavua de Hazino, tá? Amigos, é uma porção bem curtinha também, tá bom? Nós temos aqui um assunto muito bom para tratarmos e, se Deus quiser, vou trazer aqui versículo por versículo para nós podermos dar entendimento aqui dessa porção, tá? Então, sem mais delongas, capítulo ainda estamos no Péricles 32, vamos fazer aqui a partida do Passuco 29, tá? Do versículo 29. Estamos no livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio, que você tem na sua Bíblia em casa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ó, o versículo 29 ele diz assim, ó, Lu Hanhu, né? Lu Hanmu, Iskilu Zot, ou seja, se eles fossem sábios, eles entenderiam isso. E Avinu Leaharitan, ou seja, eles conseguiriam perceber, discernir o seu fim, tá? Aqui é a junção justamente com o final da quarta porção. Por quê? Porque ele fala que Deus iria enviar um povo, esse povo iria os afligi-lo, fala até sobre a questão da destruição do Beit HaMikdash. Aí nós começamos aqui nessa quinta porção justamente Deus falando para eles, né? Luhamu, se eles fossem sábios, isso que os outros, eles entenderiam isto, tá? E Avinu Lehaharim, ou seja, eles compreenderiam, eles perceberiam o seu fim, tá? Aí o versículo 30 fala assim, ó, como pode um perseguir 1.000 e 2.000 espantarem 10.000, a menos que sua rocha os tivesse vendido e Deus os tivesse entregado? É uma pergunta. Se nós voltarmos justamente para o versículo aqui anterior, que fala, né, justamente, de quem que Deus está falando aqui? Quando nós voltamos lá na quarta parte, nós vemos que Deus está falando que o povo que vai afligir, o povo de Israel, se eles entendessem que isso está acontecendo, porque Deus, a sua rocha, a rocha de quem? A rocha de Israel, os entregou, não, mas eles vão achar que é o poder deles, a força deles que está fazendo isso com Israel. Por isso, Deus não vai permitir que Israel fosse aniquilado, tá? Aí o versículo 30 fala, como pode um perseguir 1.000 e 2 espantarem 10.000? Como é que podemos nós, as nações, perseguir ali 1.000, né? Um perseguir 1.000 e 2 espantarem 10.000? A menos que o quê? Sua rocha, que Deus os tivesse vendido, os tivesse entregado. E Deus os tivesse, né? No caso aqui, dado eles. Vamos assim, de bandeja. Mas as nações não pensam assim, ó. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. E os nossos inimigos nos julgam. A rocha de quem? A rocha deles. Não é como a rocha de Israel. E os nossos inimigos nos julgam. Ou seja, os inimigos, eles lutam, mas normais. Já aqui eles são entregues. Tá? E continua. Porque seu vinho é do vinho de Sodoma e dos campos de Amorá. Suas uvas são uvas amargas e seus cachos têm um suco amargo. Do povo que está perseguindo o povo judeu. Tá? Porque o vinho dele é vinho de Sodoma e dos campos de Amorá. Não é o vinho que Deus entregou para o povo judeu. Tá? Suas uvas são uvas amargas e seus cachos têm suco amargo. Como o veneno das serpentes é seu vinho e o veneno cruel das cobras. Falando ainda das nações. Afinal, está guardada comigo, selada em meus tesouros. E o que Kirash fala assim? Afinal, está guardada comigo, selada os meus tesouros. Rashi fala assim, ó. Como outros traduz, eles acham que eu me esqueci das suas más ações? Mas essas ações estão todas guardadas e preservadas diante de mim. O fruto de sua vinha e o produto de seus grãos provenientes de seu campo estão armazenados comigo. Deus falando. O que é de Deus, o que é de recompensa, Deus guarda. Né? Aí o versículo o 35 fala assim, ó, comigo a vingança será paga, no momento em que seu apoio vacilar, pois o dia do seu acerto de contas está próximo, e o que está destinado a eles acontecerá rapidamente. Deus volta a falar aqui do povo de Israel, sobre a paga deles. Aí Irash ele vem aqui e fala assim, ó. Ele, na verdade, ele tem 2 pontos aqui, eu vou falar só de um. Ele fala assim,
A retribuição da vingança está comigo, ou seja, a mesma está preparada e mantida de prontidão, e pagarei a punição para eles segundo as suas ações. A vingança irá pagar a eles o castigo que os mesmos merecem, né? Por eles terem se afastado de Deus, ter procurado outros deuses, tá? A Irache fala assim, ó, no momento em que seu apoio vacilar, como o próprio versículo fala, no momento em que seu apoio vacilar, o apoio do povo judeu vacilar, como assim? Quando os méritos dos patriarcas imperar sobre o qual eles estão se apoiando, ou seja, se eles estão se apoiando no mérito dos patriarcas, e quando isso acabar, Deus entrará com a paga deles, tá? Ou seja, né, pois o dia do seu acerto de contas está próximo e o que está destinado. Aí ele fala assim, a eles, e acontecerá rapidamente. Rashi ele fala assim, né? Ou seja, como é no versículo, acontecerá rapidamente. Até aqui, Moshe testemunhou contra eles com palavras de repreensão. Ou seja, até essa parte que Moisés vem dentro da canção de Hazinu, fala palavras de exortação, de repreensão ao povo do judeu, para que este poema sirva de testemunha de que foram devidamente repreendidos. Tá? Quando a punição vier sobre Israel, eles irão saber que eu os avisei sobre tudo isso desde o início. Ou seja, a canção Raizinho, como nós já falamos desde o começo, é uma canção de testemunha para com Deus e com o povo judeu. Que Deus falou que tudo isso aconteceria se eles abraçassem os deuses dos outros povos, fizessem as mesmas obras abomináveis aos olhos de Deus que os outros povos faziam. Tá? Daqui em diante ele testemunha para o povo com palavras de consolo sobre as coisas que virão para eles no final das punições. Com tudo o que foi dito, e será quando todas essas palavras acontecerem contigo, a bênção e a maldição, então Hashem, seu Deus, trará de volta os seus exilados. Como nós lemos lá no Deuteronômio no capítulo 30, tá lá no versículo 1 ao 3. Ou seja, Deus fala que iria sobrevir sobre Israel, sobre eles isso, por eles se afastarem do caminho de Deus, mas lá no final, né, Hashem trará de volta o povo judeu do seu exílio. Nós já falamos muito sobre isso aqui, tá? E o 36 fala assim, ó, quando Deus julgar seu povo, mudará sua ideia sobre seus servos. Quando ele vir que o poder está aumentando e ninguém tem salvação ou ajuda, ou seja, Deus vai julgar Israel a partir do momento que ele vê que o poder das nações está aumentando sobre eles e que eles estão se vangloriando sobre isso aí. Fala que Deus vai virar a sorte de Israel. Tá? Ou seja, e ninguém... então dirá, versículo 37. Então dirá, onde está a sua deidade? A rocha na qual eles confiaram, ou seja, Deus faz uma pergunta para o povo judeu, cadê a sua divindade? Cadê o seu Deus na madeira? Cadê a sua pedra? Cadê todos esses deuses que vocês confiaram? Que gordura de seus sacrifícios comeram? Vocês ofereceram sacrifícios para esses deuses. E beberam vinho de suas libações, das suas oferendas, das suas festas. Que eles se levantem e ajudem vocês, que eles sejam sua proteção. Pedem para eles se levantarem agora, ajudar vocês, agora que vocês estão no apuro, que todas as nações estão contra vocês. Vocês vão se voltar para mim ou vou continuar adorando esses deuses que não são Deus? Versículo 39, que é o último. Vejam agora que eu sou. Isso daqui é muito importante, né? Vehu ataki anihu. Veja então agora que eu, Deus, eu sou, que eu sou ele, né? Anihu, eu sou ele. Ve'in Elohim amadim ani amiti, né? Ou seja, não há outro Deus comigo. Eu causo a morte, né? E eu concedo a vida. Eu firo, eu curo. E ninguém de minha mão pode escapar. Esse aqui é um dos versículos mais poderosos que tem dentro da Torá, né? Dentro da sua Bíblia. Por que eu falo isso? E aqui nós encerramos essa nossa porção, tá? Aqui fica bem claro que tudo está no controle de Deus. Que nada foge do controle dele. Vejam agora que eu sou Veruatá. Que Anihu. Vejam agora que eu sou. Eu sou. Duas vezes. Eu sou Ru.
Eu sou Ele. Ele quem? O único e absoluto. Não há nada além. Eu sou, eu sou. Não tem nada além de mim. Aí o versículo continua. Não há outro Deus comigo. Não existe trindade, quadridade. Não tem ninguém comigo. Eu sou único e absoluto. Eu causo a morte. Eu concedo a vida. Eu firo, eu curo. Eu causo a morte. Eu concedo a vida. Eu permito que se morra e eu trago a vida. Tá? Muitos falam que daqui também se tem um conceito da ressurreição dos mortos. Tá? Literalmente aqui Deus está falando. Eu causo a morte e eu concedo a vida. Tudo, exatamente tudo, é permissão de Deus. Nada. Toda essa ideia teológica das nações de que Deus tem um adversário, que eles chamam de diabo ou Satã, que esse ser que Deus criou, que é colocado na Torá, que Deus criou, se rebele contra ele, levou uma parte dos anjos com ele. Da onde me tiraram essa ideia que você pode ler de Gênesis até o livro do último profeta Marraquias, você não vai achar nada de referência a isso. Pare, pense e observe por um minuto na tua vida. Se Deus tem um adversário e esse adversário conseguiu atrair com ele terça parte, como as pessoas falam, de anjos, esse Deus é um Deus onipotente. Ele não é um Deus todo-poderoso. É um Deus que não é todo-poderoso. Ele permitiu que um ser se rebelasse contra ele e ainda arrastasse outro. Então quer dizer que há dentro desses seres a convicção de que eles possam derrotar Deus. Virou filme de Hollywood? Virou a história dos deuses gregos? Deus deixa bem claro, não há outro comigo. Eu causo a morte. Se uma pessoa morrer, se a pessoa vier a falecer, é porque eu permiti. Eu concedo a vida. Se uma pessoa nasce, é porque eu permiti. Lembre-se do que o Satã, que é um anjo que Deus criou para nos mostrar que nós temos livre-arbítrio, fala. Lembre o que ele fala. Eu estou passeando sobre a terra para fazer a minha missão, que você me escolheu para fazer, você me criou para fazer. Para testar o homem, mostrar que ele tem escolha. Aí Deus fala para ele sobre Jó, a integridade de Jó, né, no hebraico. E ele fala assim, ó, você pode tocar em tudo nele, só você não vai tocar na sua vida. Ou seja, está no controle de Deus, gente. O Satã é um emissário de Deus. Ele obedece a Deus. Ele tem um limite onde Deus permite. Tirem essa ideia da cabeça. Não existe diabo, inimigo das nossas almas. Existe o Yetzirah e o Yetzirah. O lado existe o bom e o lado ruim, que está dentro de você. E esse ser criado por Deus, ele só vem para mostrar isso, que você tem essa essência de você, que você pode escolher. O próprio versículo continua assim, ó. Eu firo e eu curo. Um ferimento, um cortezinho, um corte com papel. Deus nos livra uma enfermidade. É Deus que permite todas as coisas. Vem dele, não vem do Satã. Vem de Deus. E tudo isso tem um propósito. Fazemos de nós pessoas melhores. Aquilo que, como diz um ditado, aquilo que não me atinge, me fortifica. Aquilo que vem para cima de mim me faz eu ficar mais forte. É impossível nós entendermos os caminhos de Deus, mas daqui você entende que tudo está no controle de Deus, e se Deus faz algo é porque ele tem um objetivo dentro disso. Olha só como termina os versículos. Diz assim: Ve'im yamidi Matzli, ou seja, não há nada que possa se escapar das minhas mãos, né? Não tem nada fora do controle de Deus, e ninguém de minha mão não pode escapar, nada. Não existe esse conceito de bem ou mal para Deus, existe para nós, porque tudo vem dele. Essa é a essência da Torá, essa é a essência do judaísmo, saber que tudo provém de Deus, que Deus não tem um adversário.
que Deus não tem um anjo que se rebelou com ele, que Deus, que todas as coisas que sobrevêm sobre a minha vida e a sua vida é permissão de Deus, veio do próprio Deus. E Yeshayahu, o profeta Isaías, ele ainda fala, eu abro, eu fecho a ferida. Eu faço o bem, eu faço o mal. O Yeshayahu, o profeta Isaías, fala. O mal também, aos nossos olhos, vem de Deus. Tá bom, meus amigos? Não vamos estender mais. Eu creio que esse último versículo aqui ele é extremamente fundamental. Ele está falando para o povo judeu que tudo isso está sobrevindo por eles porque vem do controle de Deus e porque assim Deus determinou, porque Deus já sabia que o coração deles era inclinado para a idolatria, para afastar de Deus aquela geração. E Deus fala, tudo que vai sobreviver sobre vocês é porque eu permito. E que no final dos tempos, nós lemos aqui, nos últimos dias, Moisés já falou, no final dos dias vocês vão olhar para tudo isso, onde vocês estão espalhados, vocês vão retornar para mim, Deus vai buscar vocês, aonde vocês estiverem. Isso aqui é muito profundo, tá? Amigo, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado a você que nos acompanha. Se inscreva, deixa um like, tá? A pessoa que é nova, desculpa, se inscreva, deixa um like, nos ajude a transmitir cada vez mais Torá Haemet, a Torá da verdade, para todos os povos, tá bom? Amigos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, abençoe o dia de vocês, tá? Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a sexta e penúltima parte da porção da Parashá de Hazino, tá? Não se esqueçam, estamos nesse Rosh Hashanah, tá? Esse ano novo. Vamos tomar cuidado com o que nós falamos, vamos procurar nos alegrar, saber que Deus vai nos julgar para o bem, tá bom? Se Deus quiser, estaremos aqui novamente com a sexta parte. Todarabá mais uma vez, que Mashiach se revele ainda hoje, quando reconstruir o terceiro Beit HaMikdash, amém, vê amém. Amigos, se cuidem, tá? Muito obrigado e Lehitraot, até a próxima, tchau, tchau.